As listras lembram o verão, alongam e é uma estampa que fica bem em qualquer pessoa. E o programa Moda Prática já está no ar. Olá pessoal, vamos iniciar mais uma jornada no mundo da moda, do estilo, agradecendo essa mágica da TV Minuano que me leva direto aqui do Rio de Janeiro para esse nosso encontro diário. Listras me fascinam. Eu acho a cara das férias, de mar, de sol, de momentos felizes. Mas sempre que dou sugestões de roupas com listras, tem sempre quem reclama que não pode usar porque engorda. Gente, o que engorda é pão, doce, massa, tudo em excesso, menos as listras, que pelo contrário, podem até servir de disfarce, caso você tenha abusado do que realmente engorda. Mas, brincadeiras à parte, listras estão super na moda. Se você gosta muito como eu, aproveita esse verão para colocar as listras na sua vida e no seu corpo. As listras são estampas clássicas e atemporais associadas ao estilo navy e todo ano conseguem surgir repaginadas. Tem listras para todos os estilos, dos mais elegantes e neutros até o estilo mais chamativo. As listras estão vitoriosas nesse verão 2025-2026. Das bicolores até as multicoloridas prometem pintar em todas as direções do corpo. Porém, diferente de outras estampas, as listras precisam ser levadas a sério. Essa estampa paralela promove ilusão de ótica e muitas vezes tem o registro modificado pelo olhar. Todo mundo sabe o efeito das listras horizontais ou verticais jogadas no vestuário. As horizontais alargam a figura, enquanto as verticais alongam e emagrecem visualmente. Mas essa estampa, que já foi considerada diabólica, pode fazer muito mais pela silhueta humana. As listras, que também lembram Vitória, muitas linhas esportivas estampam listras na logomarca, como a Adidas, por exemplo. Podem modelar o corpo e vencer o jogo, desde que a largura e posição estejam adequadas ao efeito desejado. Se ligue no efeito dos listrados. Nem todas as listras horizontais alargam e nem todas as verticais emagrecem. O que cria ilusão de ótica não é tanto a direção das listras, e sim a largura delas. Listras finas em tamanhos iguais relaxam os olhos e não criam volume visual. Listras em diagonal também não interferem na silhueta, sendo permitidas para qualquer formato de corpo. Quanto mais vertical o ângulo das diagonais, melhor o efeito alongador. Listras com pouco contraste, mesmo horizontais, são neutras ao olho e não acrescentam volume à figura. Da cintura para baixo, as listras mais favorecedoras são sempre as verticais ou enviesadas. Alongam e afinam qualquer silhueta. Listras promove a ideia de vitalidade e alegria, que lembra as tendas do circo, as cadeiras de praia. Camisas, camisetas, malhas, calças, paletós e vestidos podem ganhar a luminosidade das listras bicolores ou totalmente coloridas. Listras criam um look refrescante para as peças básicas, para as malhas de tricô e para as camisetas. Nas calças e saias, as listras verticais alongam e afinam as pernas. Listras combinam com listras diferentes, combinam com bolotas grandes e com pequenas, e florais usando, claro, a mesma unidade de cor. Mas na dúvida, combine listras sempre com tecidos lisos. Listras tradicionais de camisaria masculina em algodão se transformam em coringas para qualquer estação. As listras clássicas de uma camisa criam uma silhueta muito favorecedora. Se você ainda não tem uma camisa listrada no seu armário, sugiro que entre imediatamente esta camisa na sua lista de compras para o verão. Você terá uma peça que vai durar muitos anos na moda e vai renovar as suas calças, bermudas e saias que você já tem no armário. A minha sugestão
é para as camisas com listras em azul, que vestem bem todos os tipos e coloridos de pele, mas também pode ser na cor da sua preferência. Camisas rejuvenescem e deixam qualquer look moderno e refrescante, e você pode dar uma personalizada em sua camisa básica listrada ao abotoar ou posicionar as fraldas da camisa no cós da saia ou da calça, além de poder fazer aquele nozinho na frente tradicional, criando uma maneira diferente de usá-las. Mas na escolha da sua camisa coringa, evite as listras largas, verticais ou horizontais, que sempre aumentam a silhueta. Lembre-se que as linhas dividem espaços e podem mudar proporções. Quanto maior a diferença entre elas, mais perceptível ao olho humano. Listras em tamanhos variados ou cores muito marcantes também podem ampliar o tamanho do corpo de quem usa, mesmo aquelas listras verticais. Outro bom investimento é nas camisetas listradas. Elas sozinhas já garantem um visual incrível, mas também pode se tornar uma base para camisas brancas ou em jeans. A camiseta listrada, mesmo sendo uma peça bem básica e geralmente bem barata, enriquece qualquer look. Você vai ter um item fantástico no seu guarda-roupa. As parisienses, que vestem muito bem o casual chic, chamado de effortless chic, ou elegância sem esforço, não dispensam nunca uma camiseta listrada na sua maneira de vestir. Tenho certeza que na hora que você tiver uma t-shirt listrada no seu armário, vai se perguntar como você pode viver sem elas tanto tempo. É uma peça transformadora, eu garanto para vocês. Eu recomendo a camiseta listrada em marinho e branco, em preto e branco ou vermelho e branco, que coordenam legal com outras cores. Mas você, claro, pode comprar os tons de listra que você achar mais interessante na sua vida. As camisetas listradas que eu falei agora, na França e na moda, são chamadas de breton. E este é o verão do breton. As listras breton tornaram-se um clássico do estilo casual. A blusa em listras breton é reconhecida como uma peça básica no guarda-roupa casual de muita gente, um verdadeiro clássico. A breton era a preferida do Pablo Picasso. Geralmente em algodão e com listras azul navy, as listras breton nasceram em 1858 como uniforme da Marinha Francesa. Eram 21 listras, uma para cada vitória de Napoleão Bonaparte. Mas foi o olhar da Coco Chanel que deu popularidade à peça quando a estilista usou o breton na sua coleção náutica de 1917, que pregava a casualidade fácil, motivando as mulheres da época a se livrar do corset, aquela peça que apertava o corpo das mulheres, o que mudou a história da moda feminina. Tão básico como um blazer preto e um jeans skinny, a blusa listrada carrega o trunfo da versatilidade. E ela é usada por celebridades, por artistas, estrelas de cinema e pessoas super modernas, de Pablo Picasso, Coco Chanel, passando por Kate Moss, Brigitte Bardot e Janis Joplin. As listras breton vestiram várias personalidades. A Breton também se tornou a marca registrada de Jean Paul Gaultier e a identidade da sua grife. Outra personalidade que era fã da Breton era a Jackie Kennedy, a primeira-dama, sem dúvida, mais elegante da história. Com um estilo único e atemporal, Jacqueline Kennedy é considerada uma das mulheres que mais influenciou a moda em todos os tempos. Seus looks icônicos, compostos por aqueles tailleurs bem cortados, monocromáticos, a transformou em um símbolo da moda que até hoje inspira mulheres e a moda no mundo inteiro. Mas não pense que o estilo Jacqueline Kennedy se resume àquele visual oficial de uma primeira-dama. Seus acessórios e looks também se transformaram em clássicos da moda. Ela eternizou, por exemplo, aqueles modelos de óculos pretos de sol e ganhou até uma bolsa em sua homenagem criada pela Casa Gucci. Talvez um dos motivos da popularidade do ex-presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy, se deva muito a ela. Nesse caso, se confirma aquele ditado que a mulher é que faz o homem, pelo menos neste caso, visualmente. Em pouco tempo na White House, Jacqueline Kennedy apareceu tão bem na foto que ficou mais eterna que o marido.
Talvez você não lembre de nenhuma outra primeira-dama americana, mas Jack ficou na lembrança pelo cuidado que tinha com o visual. Ela descobriu o poder da aparência para agradar a leitores muito antes dos famosos marqueteiros políticos. Devido à sua ascendência francesa, ela cultuava e conhecia o valor da imagem com uma escolha acertada de suas roupas. Chegava ao requinte de encomendar um figurino inteiro em cores solares para uma visita à Índia, por exemplo, garantindo que o tom da sua roupa seria visto mesmo entre as multidões. Também copiava descaradamente modelos da costura francesa em versão americana, já que o Sindicato da Indústria de Roupas fazia pressão para que a primeira-dama, claro, só usasse o Made in USA. Se você quer uma referência de elegância, esqueça essas blogueiras modernas e se ligue no estilo atemporal de Jack Kennedy. Eu tive a oportunidade de visitar em 1995 a exposição 8,000 Days of Magic, das roupas que ela usou nos anos que viveu na White House. A exposição, que foi no Metropolitan Museum em Nova York, mostrou 300 peças, a maioria delas criadas por Oleg Cassini, seu estilista predileto, além de peças da Chanel e da Dior. Eu fiquei impressionado com a qualidade e a atualidade das roupas, uma mais deslumbrante que a outra. A única peça dessa época que não estava na exposição foi o tailleur rosa Chanel que ela vestia quando o marido foi assassinado. Esse era o traje preferido de John Kennedy, que inclusive pediu a ela que usasse esse traje nesse dia. Esse tailleur manchado de sangue, os acessórios como o chapéu e as luvas que ela usava no dia, ainda é desconhecido do público, mas o traje completo permanece preservado no Arquivo Nacional Americano, junto com as meias, sapatos e bolsas que ela usou naquele dia. Mas ninguém poderá vê-lo até o ano de 2103. Mais de 50 anos após ser vivido na Casa Branca, Jack continua sendo um dos maiores ícones fashions do mundo. Jack tinha 10 mandamentos que explicavam a sua elegância eterna. Vou te contar as 10 lições de estilo de beleza que Jack Kennedy divulgou para uma revista americana. 1. Batom é um acessório poderoso. 2. Prenda o cabelo com um lenço de seda ao dormir. 3. Lave o rosto todos os dias. Jack optava por sabonetes ricos em minerais. 4. Tem um perfume próprio, assim todo mundo pode te reconhecer pelo cheiro. 5. Foco na sobrancelha. 6. Tem um estilo casual, mas não desleixado. 7. Invista em cremes faciais. 8. Use óleo facial. 9. Use reparador de pontas no cabelo. Quando pensamos em Jack O, sempre pensamos em seu cabelo sempre perfeito. Claro que o efeito era alcançado após muitas escovas, secadores e ferramentas de styling. Para o calor não danificar os fios, o hairstylist dela, Peter Lamas, usava óleo de lavanda nas pontas. E o 10º mandamento dela era o menos é mais. Ao colocar um anel no seu dedo, talvez você nem imagine a simbologia e a história que esse pequeno acessório tem para contar. O anel faz parte da história do homem, mesmo antes do nascimento de Cristo. Uma das primeiras referências que se tem desse adorno, hoje em dia tão popular, foi feita por Aristóteles no ano de 350 a.C. O filósofo grego mencionou a existência de um oráculo que usava o tilintar sincronizado de 2 anéis presos a fios, indicando o momento propício a uma determinada ação. Aristóteles também mencionou o fato dos cartaginenses oferecerem anéis a seus oficiais a cada vitória alcançada, reforçando aí a imagem de nobreza que cerca o anel desde os tempos mais antigos. Tanto gregos quanto romanos só permitiam o uso de anéis por pessoas ilustres. O material usado na confecção dos anéis nessa época era o ferro. Não podemos deixar de lembrar também o legendário anel do rei Salomão. Ele tinha uma estrela de 6 pontas que acreditava-se tinha o poder de afastar todo o mal. Os anéis estão presentes, inclusive, na Igreja Católica. Cada papa tem seu próprio anel, chamado de o Anel do Pescador, por ter a imagem de São Pedro nele esculpida. Quando um papa morre, esse anel é quebrado para que nunca mais seja usado por outro papa.
Do esoterismo ao ocultismo, os anéis começaram a ter papel muito importante, especialmente depois que se passou a utilizar pedras preciosas nas composições dos anéis. No esoterismo, as pedras teriam a capacidade de proteger, de curar e também servir como amuletos. Quando da morte do seu dono, o anel era retirado para que a alma se desligasse mais facilmente do mundo material. Já no ocultismo, existe até literatura contendo receitas de como criar os mais variados anéis que poderiam gerar poderes ocultos. Anéis quebrados significam promessas rompidas, e a perda de um anel seria o prenúncio de uma desgraça. Os anéis tiveram ainda papel muito importante em toda a história do homem. O anel de sinete foi um instrumento muito usado na autenticação de documentos importantes e também reivindicar propriedades. Esses anéis possuíam brasões que remetiam à honra, à fidelidade, à coragem e normalmente eram herdados. No século IX, a Igreja passou a adotar alianças como símbolo de fidelidade entre marido e mulher. Mas muito antes, ainda na época dos gregos e romanos, as alianças já eram usadas num costume que foi tirado da cultura hindu. Os romanos acreditavam que pelo quarto dedo da mão esquerda passava uma veia que estava intimamente ligada ao coração, e por esse motivo era o dedo escolhido para o uso dos anéis de casamento. Pois você também pode fazer história ao usar um ou muitos anéis nos seus dedos. Aprenda agora como fazer um lindo anel usando apenas um clipe de papel. Acompanhe o passo a passo e faça lindos anéis com várias pedras coloridas. E se você ainda está em dúvida sobre o look para as festas de final de ano, o Moda Prática de hoje convidou o estilista de alta moda, o Lauro Lohmann, com ateliê em Juí, para te ajudar nessa escolha. Oi pessoal, meu nome é Lauro Lohmann, eu sou estilista de moda há mais de 26 anos, tenho um ateliê aqui na cidade de Juí, onde eu faço vestidos de noivas, festas e debutantes. A gente é especializado em fazer vestidos sob medidas e exclusivos. E com as festas de final de ano chegando, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como fazer um vestido prático, fácil e bonito para usar nas festas de final de ano, que até mesmo você pode fazer em casa. A gente sabe que a gente tem um Natal diferente do Natal europeu, um Natal mais tropical, e eu vou dar uma dica justamente de um vestido que seja adequado ao nosso clima tropical. Então, bora fazer o vestido. Para fazer o vestido que a gente vai fazer, vai ser um vestido estilo deusa grega, com uma referência grego-romana. Você vai precisar de 3 metros a 4 metros, dependendo do detalhe, de um tecido com muito caimento. Eu vou usar aqui esse jersey rosé,
que é uma cor que está em alta agora. Eu gosto muito do gesso para esses modelos greco-romanos, pelo caimento que ele tem. E o que a gente vai fazer nesse primeiro momento? Para fazer esse vestido, a gente precisa apenas de 2 quadrados de 1,5 m por 1,5 m. Muito bem, já cortei, então aqui estão os meus 2 quadrados de 1,5 por 1,5. Mas se você tiver um tecido que tiver uma largura maior, às vezes esse gesso eu acho que até tem um pouco mais do que 1,5 de largura. Você respeita a largura e corta na largura que tiver. E ainda me sobrou essa parte aqui que eu vou fazer um detalhe de um cinto depois. Agora a gente vai pegar esses quadrados e daí nós vamos, no caso aqui, para o manequim, como é o ateliê, eu tenho manequim. Mas se você em casa não tem um manequim, pode pedir a ajuda de alguém e marcar no seu próprio cor. A gente vai vir aqui para o ombro, vai pegar um lado do quadrado, a extremidade, e vai chegar com o ombro. E aí, com a ajuda de alfinete, eu vou mais ou menos ver a largura que eu quero. Então eu pego o alfinete aqui. Marco 2 vezes. E aí eu vou ver mais ou menos a distância que tem uma abertura para o meu braço ficar confortável. No caso, essa distância aqui na linha do busto tá boa. Vou marcar também com alfinete nessa região aqui. Aí nós vamos levar para a máquina, pode ser uma máquina de costura ou um overlock, se você não tiver, pode pedir para algum que tenha. Nós vamos costurar desta linha aqui até o final, e embaixo a gente tem uma dobra, e vamos costurar essa parte aqui de cima de marcação do ombro, e vamos tirar o excesso. Vou fazer isso nas duas partes, vou costurar e depois eu volto aqui para mostrar para vocês como finalizar. Então já fechei aqui as duas partes. Agora o que a gente só vai precisar fazer é marcar o decote da frente e o decote das costas. Vai ser unido com uma costura só. Vou marcar mais ou menos nessa região aqui, mais decotado um pouco. E vou virar a parte das costas. Vou deixar mais debotado nas costas. E vou marcar onde eu quero meu decote nas costas. E agora eu vou voltar com ele novamente para a máquina. E depois a gente já vai visualizar o efeito dele pronto. Então, terminei, fechei o vestido. O vestido está pronto. Ele até pode ser usado, inclusive assim, como um vestido túnico. Para aquela mulher que gosta de um vestido mais confortável. Ou que não quer marcar muito a cintura. Ele funciona super bem. O gesso é um tecido bem geladinho, ideal para o nosso clima quente das festas de final de ano. E agora eu vou fazer o cinto, porque o modelo dele tem um cinto, para vocês verificarem então o efeito com a cintura marcada. E aqui temos o vestido finalizado. Vestido de inspiração grega, todo drapeado, extremamente elegante, confortável e capaz de deixar qualquer mulher como uma verdadeira deusa grega nas festas de fim de ano. O Moda Prática de hoje está terminando, torcendo para que esse programa te ajude a ser elegante sem esforço. Você pode assistir a este programa e outros programas Moda Prática, além de toda a grade de programas aqui da TV Minuano, em nosso canal do YouTube, em qualquer lugar do mundo e a qualquer hora que você quiser. Se inscreva lá, bate o sininho, curta e divulgue a TV Minuano para as pessoas que você conhece. Se você tiver dúvidas sobre moda, se você tiver sugestões de pauta aqui para o programa Moda Prática, ou se quiser participar do nosso quadro Looks da Vida Real,
entre em contato conosco pelo site tvmenuano.rs@gmail.com, que está aí, está aqui na sua telinha. A gente se encontra amanhã aqui no meu endereço, no Rio Grande do Sul, TV Menuano. Moda é o que você compra na loja. Estilo é o que você faz com o que você compra. Um beijão para vocês e obrigado de coração. E até amanhã.